Se uma sacerdotisa entrar num bar para beber, ela deverá ser jogada na fogueira. É o que dizia um antigo código de leis. Quer saber qual que é? Vem comigo! Você se lembra que eu disse no último vídeo? Eu não vou dizer ainda se o rei Sanciedade da Assíria marchou contra o rei Hammurabi da Babilônia para conquistar toda a Mesopotâmia. Bom, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário disso. Sanciedade, rei da Assíria, no norte da Mesopotâmia, era chamado de o rei do mundo inteiro. Mas ele governava apenas um pequeno pedaço da Mesopotâmia. Ele queria que toda a região tivesse medo dele. Mas restava conquistar ainda o reino da Babilônia, governada por Hammurabi. Vamos ver o que ele decidiu fazer? Havia um pequeno problema que impedia o rei Sanciedade de conquistar a Babilônia. A Babilônia era muito mais poderosa do que Sanciedade e seus homens. Por isso Sanciedade teve medo de conquistar a Babilônia. Dessa forma, ele morreu sem anexar esse território ao seu império. Mas ele deixou essa tarefa para os seus filhos. Um deles cuidava da cidade de Mari e o outro da cidade da Assíria. Mas aí surgiu um outro problema. Esses dois irmãos viviam brigando. E assim o Império Assírio foi enfraquecendo cada vez mais, sem a proteção que os filhos de Sanciedade tinham que fornecer. Nesse meio tempo, o rei Hammurabi da Babilônia viu em tudo isso a oportunidade perfeita para conquistar a Assíria. Mas antes de falar mais sobre essa conquista, nós temos que responder a uma pergunta. Quem era o rei Hammurabi? Os livros de história dizem que Hammurabi era um homem muito justo, bastante religioso e gostava de tratar as pessoas com igualdade em seu reino. O que você provavelmente já ouviu falar sobre Hammurabi é sobre o Código de Hammurabi e as leis que dizem olho por olho, dente por dente. Hammurabi teria reinado na Babilônia por volta do ano 1792 antes da Era Comum. E naquele tempo, viver naquela região significava fugir de guerras o tempo todo, ou se esconder em sua casa para que o exército inimigo não encontrasse você. Mas Hammurabi queria mudar isso, e queria transformar a Mesopotâmia num lugar mais seguro e justo para se viver. Então, o deus Anu e Bel chamaram Hammurabi pelo nome, Sumo Príncipe temente a Deus, para fazer justiça na terra, banir o orgulhoso e o opressor, para que o grande não oprima o fraco, para se levantar como o sol por sobre a raça da humanidade e iluminar a terra para dar saúde a toda a carne. Com essas palavras, o rei Hammurabi inicia a escrita do seu famoso Código de Leis. Esse é um dos textos mais antigos, um dos códigos de leis mais antigos da história da humanidade. Hammurabi teria pedido que escrevessem, usando a escrita cuneiforme, essas leis em um pedaço de pedra muito grande, chamado Stela de Susa, para que todos pudessem ver. As leis de Hammurabi são 282 ao todo e abrangem várias áreas da sociedade, como o respeito dos filhos aos pais, dos maridos às esposas, dos escravos com seus patrões, sobre casamento, divórcio, traição, roubo, questões agrícolas, entre muitas outras. Essas leis foram escritas nesse pedaço de pedra em várias colunas, mas partes dessas pedras foram lascadas ao longo do tempo, então algumas dessas leis se perderam. Mas a essência do texto ainda é possível de se compreender. Quando essa pedra foi encontrada, entre 1901 e 1902, por uma expedição francesa, a escrita cuneiforme já tinha sido decodificada. Então, um padre chamado Jean-Vincent Scheil realizou a tradução dessa pedra em alguns meses. Esse monumento hoje está exposto no Louvre, na França. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas dessas leis do Código de Hammurabi. Vejamos a Lei 42. Se um homem arrendou um campo para cultivá-lo e não produziu grãos nesse campo, ele será responsabilizado por não ter trabalhado bem o campo e dará ao proprietário do campo grão correspondente ao produzido pelo vizinho. Observe que Hammurabi se preocupou com que as pessoas não tivessem prejuízo em certas ocasiões. Se você alugou um terreno para plantar, mas não produziu nada, você precisa dar ao dono do terreno o que o vizinho produziu. Mas no caso da Lei 42, a pessoa que alugou o terreno foi irresponsável e não cuidou dele. Agora vejamos a Lei 48.
Se um homem tiver dívidas e uma tempestade inundou seu campo ou destruiu a colheita, ou por falta de água o grão não vingou no campo, naquele ano ele não precisará dar grãos a seu credor. Além disso, poderá adiar seu contrato e não pagará os juros desse ano. Nesse caso, a pessoa que tem dívida não precisa pagar o que deve por um ano, pois o que ele deveria ter produzido foi afetado pela mudança climática. É claro que naquele tempo, as pessoas usavam os grãos que produziam como moeda de troca. Então tudo que afetasse o campo gerava desconfortos diretos na vida das pessoas. Então, Hammurabi tentou encontrar uma forma de agradar os dois lados da negociação. Mas agora vamos para um outro lado, um lado diferente das leis de Hammurabi. Observe a lei 108. Se uma taberneira não recebeu grão como pagamento de cerveja, mas exigiu prata em valor excessivo ou tiver dado uma medida de cerveja inferior ao que corresponderia à medida de grãos, essa taberneira deverá ser processada e atirada na água. É interessante notar que, em certos casos, as pessoas eram condenadas à morte por coisas que, para um olhar contemporâneo, não seriam nada demais. Veja também a Lei 110. Se uma sacerdotisa que não mora no recinto do convento abrir uma taberna de cerveja ou entrar numa para beber, essa mulher será condenada à fogueira. Essa lei foi muito específica, o que indica que provavelmente uma situação dessa deve ter acontecido naquela época. Mas da mesma forma, a punição para esse crime foi bastante pesada. Enfim, seguindo para a Lei 117, podemos ler o seguinte: se um homem tem uma dívida e vendeu sua esposa, seu filho ou sua filha, ou os entregou a serviço pela dívida, eles deverão trabalhar na casa do credor durante 3 anos, mas no 4º ano ele os libertará. O que eu consigo interpretar com isso? Naquela época, não tinha problema você vender sua família para pagar suas dívidas. Mas eles só podiam trabalhar por 3 anos. Bom, agora nós chegamos nas leis 196 e 200, que são as que você provavelmente já conhece. Se um homem vazou o olho de um homem livre, terá seu olho vazado. E, se um homem arrancou um dente de outro na mesma condição dele, arrancarão seu dente. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Essas são algumas das leis do Código de Hammurabi que eu achei mais interessante para mostrar para vocês. Mas existem ainda muitas outras bastante bizarras. E sabe onde você pode encontrar essas leis? Eu as li nesse livro, um texto que foi escrito originalmente em enormes volumes por Claude Herman, contendo, além das 282 leis de Hammurabi, vários textos complementares sobre a vida em sociedade, sobre leis anteriores ao Código de Hammurabi, entre outros mais. E esses volumes foram condensados por Ciro Mioranza nesse livro, que contém apenas o essencial do que Claude escreveu para que o público possa conhecer com mais facilidade essa importante obra da literatura. Agora sim, respondendo aquela pergunta que fizemos lá no início, como que o rei Hammurabi conquistou a Assíria, nós podemos responder o seguinte: como Hammurabi e seus homens eram muito mais fortes que o Império da Assíria, para ele foi muito mais fácil invadir a cidade. Mas ele não matou o povo da cidade e nem seus líderes. Na verdade, Hammurabi deixou que os líderes continuassem em seus cargos, abaixo dele, claro, se eles declarassem honra a Hammurabi e seguissem as suas leis. E o reino da Babilônia, assim, era soberano em toda a Mesopotâmia. Por enquanto. As informações desse vídeo foram tiradas dos livros O Código de Hammurabi, de Claude Herman e adaptado por Ciro Mioranza, da série de livros A História do Mundo de Susan Weisbauer, pela editora Filocalia. Você pode comprar esses livros pelos links que estão na descrição. E se você gostou desse vídeo, se apoia projetos como esse, não esqueça de curtir, para que eu possa continuar trazendo a vocês mais livros da história da literatura mundial.